Bem-vindas, boa noite. Estamos aqui no MarHub, mais uma live, a terceira live aí que fazemos diretamente aqui do nosso canal, nossa comunidade criativa, que a gente fala um pouquinho de criatividade, um pouquinho de arte. E hoje a gente traz em especial uma live sobre um festival que existe nos Estados Unidos que se chama South by Southwest. South by Southwest to me is one of the most unique festivals because it not only includes film and music, it's technology, it's coming together of all different walks of art. South by Southwest is unique because of serendipity. Regardless of where I go, I'm going to meet somebody who is breaking boundaries and doing new things. I'm going to have a great experience. It's a shared experience. This is why we do it. Austin is weird. It feels like a really good marriage. It's truly like the perfect movie to be debuting at South by. We are firmly committed to this idea that good things happen when you bring together highly creative people, mix them with great entertainment in a great city. That's what we do at South by Southwest. South by is not an event. It's a community that's active and vibrant all year round. I can't think of another conference where that is true. E eu queria agradecer por ter aceito aqui o convite de estar aqui com a gente, dividindo a sua opinião, trazendo sua experiência, né, no evento. É muito legal aqui pra gente, porque como eu estava falando aqui com o pessoal, sempre quisemos ir nas South by Southwest. Na verdade, eu já estive em Austin, mas há muito, muito tempo atrás. Estava tendo um evento e eu era muito mais nova, eu não sabia do que se tratava. Eu só via assim, muita música, muita gente. Eu falava, gente, o que é isso? Que festival é esse? Acabou que eu nem fui. E depois que eu fui pesquisar o que é isso, eu falei, gente, é um mundo, né? Uma coisa gigantesca esse evento, que a gente vai trocar uma ideia aqui agora, mas eu queria inicialmente, Ana Paula, que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua carreira e da sua motivação para ir no evento, né? Vamos lá. Eu sou a Ana, eu sou uma profissional de marketing e experiência do cliente. Já atuo aí no mercado há quase 22 anos. Não vou falar isso, a gente revela a idade, né? Mas já estou no mercado há bastante tempo. E eu tenho atuado em empresas bem renomadas aí da área de multinacional. Enfim, trabalhei muitos anos na Unilever, trabalhei na JBS, trabalhei na SC Johnson, trabalhei na Motorola. E agora eu estou trabalhando numa multinacional canadense voltada para revenda de insumos para o agronegócio. Legal. Então, a gente é uma empresa que está se estabelecendo no Brasil agora. Eu brinco que é uma startup, mas é uma startup que já nasceu grande, né, que já nasceu aí voltada para um mercado que é a competência essencial do Brasil, né, que é o agronegócio. E foi a sua primeira vez no evento, no South by Southwest? Foi, aí foi um negócio assim, tem uma história para contar, né, a respeito era, na verdade, um sonho meu querer participar da SXSW desde 2016. Então, em 2020, em 2019, eu arrumei tudo, comprei tudo, arrumei tudo. E aí, em 2020, eu fui, mas o evento foi cancelado. Ah, você chegou aí? Eu cheguei, eu estava nos Estados Unidos, quando eu tinha me planejado para tirar férias uma semana antes do evento e depois ficar para o evento. Então, eu fui antes, exatamente, eu fui no dia 28 de fevereiro. Entendi, você estava lá e começou essa questão da pandemia, dos lockdowns, você estava lá. O evento era para começar no dia 9, ele foi cancelado no dia 4. Nossa. Aí eu já estava lá. E aí foi uma epopeia para conseguir voltar para o Brasil dia 18 de março, porque eu não conseguia voltar para o Brasil. E aí eu fiquei nessa expectativa, 2 anos para conseguir ir no evento, e aí o ano passado, a hora que as coisas começaram a melhorar, eu falei, eu vou em 2022.
E aí foi meio impasse, porque a gente teve aquele surto de Covid em janeiro, de Uhum, novo, sim. aí o festival quase que foi cancelado de novo, então estava muito incerto. E até por isso que esse ano o público do festival foi um público menor, né, do Entendi. que costuma-se ser, né? Então Você tem uma foi ideia, menor. de quantas pessoas, mais ou menos? Olha, os números oficiais não saíram, Uhum. tá? Mas o que foi dito é que em torno de 100 mil pessoas estiveram em Austin Ah, para participar. entendi. Eu Mas peguei aqui, Ana, alguns dados até para a gente conhecer um pouquinho a feira, e já que a gente está conversando da quantidade de pessoas, 2019 teve 417 mil pessoas presentes, sendo deles 1.666 brasileiros. Então, realmente, se você está falando, né, agora que foram 100 mil, reduziu, a gente vê aí muito, né, bastante aí o número de visitantes. sim, reduziu bastante, mas esse não é o número oficial, tá? Isso é o que a gente, trocando aí nos Aham. grupos de WhatsApp, é dito sobre a quantidade. Em torno de brasileiros, eu acho que foram em torno de 800 brasileiros que estiveram lá esse ano. Ah, então, Mas é que uma bom. comunidade bastante atuante, Sim. né? Era impressionante que você entrava nas filas, você escutava português, era bem legal, Ah, que bom. né? Mas o que que aconteceu também? Esse ano foi o primeiro ano que o modelo foi híbrido. O Uhum. que quer dizer? Que foi até um formato que eu acho que para mim foi muito legal. Porque é o seguinte, quando você chega lá, você baixa o aplicativo e vê a quantidade de palestra que acontece tudo ao mesmo tempo. E não é só palestra, você tem as trilhas de conhecimento, né, que são as Uhum. palestras, você tem os Sim. pitches de startup, você tem as feiras de inovação e tecnologia, você tem as ativações de marca, tem, enfim, uma infinidade. Então você fica, eu juro, eu fiquei com uma sensação de fomo e de ansiedade durante 10 dias, porque cada vez que você decide fazer uma coisa, você está abrindo mão de umas 50 outras. Imagino. Então, esse tipo de decisão é um negócio, juro, eu chegava no final do dia, tinha dia que eu estava exausta, de tanto fazer essas decisões. Eu tomei algumas decisões erradas, nem tudo eu acertei, Mas faz né? parte. Mas eu acho Ó, eu fiz as anotações aqui e a coisa que está no canto é FOMO, é o que você falou, né? Feeling of missing out, né? Porque eu vi a programação e é impressionante. Eu falei, gente, que é impressionante. eu teria FOMO de estar perdendo tudo, né? De estar querendo estar em duas salas ao mesmo tempo. E aí o material digital ele fica gravado, é isso para você ver depois? Aí tem uma parte das principais palestras que ficaram Ah, gravadas. legal. E elas ficam disponíveis para os participantes até domingo, até dia Aham. 17/4. Então, eu consegui, primeiro, rever palestras Uhum. que eu tinha visto, mas que eu queria ver de novo, para pegar o conceito, para, Sim. sabe, com um pouco mais de atenção, tirar dúvidas que eu fiquei, né? Aham. Então, eu revi palestras, aí, assim, eu me pus um objetivo de todo dia assistir uma. E no final Legal. de semana assisti duas. Então, eu assisti todas. Que bom, que bom. Eu assisti todas que estavam disponíveis para ver. Faltam, juro, assisti todas. O meu namorado falava assim, mas você tá. Quem que é esse? Quem que é esse South by Southwest que eu tô com ciúme? Porque assim, eu fiquei fissurada, mas eu consegui assistir todas, Zerou, né? zerou. Verei. As que estavam disponíveis aí no Sim. vídeo, né? Ah, legal. Então, foi, foi. Então, isso foi bom, mas foi o primeiro ano que eles fizeram dessa forma. E eu acho que todo mundo elogiou, enfim. Eles são bem preocupados nessa questão de ouvir o cliente, né? De ouvir a experiência do cliente. E, Então, ô, Ana, deixa eu só dar alguns dados da feira e aí depois você entra falando como é que você sentiu. Aí você me fala. Deixa eu só falar aqui com o pessoal que às vezes nem conhece, né, a South by Southwest. Ela começou em 1987 e
E foi a primeira vez que teve um festival. Antes era um encontro secreto de grandes empresários lá de Austin e da região que queriam fomentar a parte do entretenimento. E estavam esperando 150 pessoas e começou com 700 pessoas. Então começou já estourando aí a boca do balão. E aí, como a gente falou, 2019, que foi o último ano que teve os dados, né? 417 mil pessoas presentes, isso é bastante. E eu que já estive na cidade de Austin, ela fica muito cheia. É uma cidade que é o segundo polo de tecnologia dos Estados Unidos, né? Com várias empresas como Facebook, a IBM, né? Empresas tecnológicas. E uma cidade muito ativa também, muito musical. Acho que qualquer esquina tem alguém cantando uma música. Essa foi a minha impressão de lá. Mas a feira, ela fala de tecnologia, ciência, cultura e música, né? E como a Ana falou, ela traz uns tracks é como se fossem assuntos, né? Que ela vai lidar lá na feira. Então, mais ou menos... eu ia falar só uma coisa que eram grandes speakers. E teve a Amy Webb, né? Que é uma futurista. Tivemos alguns brasileiros também fazendo as suas palestras. E o Bipley, que não sei se vocês conhecem, é um artista digital que ele faz uma arte por dia durante 13 anos, e ele juntou todas essas artes em pequenas artezinhas, pequenos quadradinhos, e fez tipo um mural, uma NFT, e vendeu por 69 milhões de dólares, estourando a boca aí dos NFTs logo no início da curva, e está no auge. Teve uma palestra dele lá também. Então, é um evento que traz grandes nomes, né? Mas agora que eu dei esse briefing assim, geral, a pessoa entender o que é, fala um pouquinho assim da sua experiência quanto à organização, a ingresso, a estrutura da feira, né? Inicialmente, o que você achou? Olha, primeiro, é extremamente organizado. É assim, tanto que eu estive com a secretária de Cultura aqui de São Paulo, Legal. na feira, e teve teve um momento que São Paulo esteve presente lá, mas na verdade o time da Secretaria de Cultura foi conhecer a feira para poder aprender o que eles fazem lá de organização para trazer na virada cultural aqui em São Paulo. Então, a gente até conversou bastante com ela a respeito, tudo, etc. Porque, enfim, ela é amiga de uma amiga nossa e a gente acabou assistindo algumas palestras juntas. E eles estão com essa cabeça, primeiro, extremamente organizado. Segundo, zero estresse para nada, sabe? As coisas. Se você seguir o que eles pedem para seguir, dá tudo certo. Funciona. Né? Então, primeiro, o aplicativo onde você gerencia o que você quer participar. Esse aplicativo deu alguns problemas. Eu liguei para eles e falei, o aplicativo está dando problema no Android. Eu tenho um telefone que é iOS e o outro que é Android. O do Android está dando problema. Eles foram assim, eles foram resolver até resolver o meu problema. Só para ter uma ideia, assim, sabe? Foram muito prestativos. Eu achei super legal. Em termos de organização, eles já te dão os direcionamentos dos hotéis onde vai ter o desconto, para estar mais perto. Enfim, eles ajudam na parte da acomodação, na parte do deslocamento. Então, é tudo muito fácil. Tudo muito, muito fácil. O que é muito... que o festival tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito. Então, eles se separam em squads para justamente ajudar você a se situar em cada no que você quer fazer. Então, é bem... Nossa, foi a minha primeira vez. Eu fui, assim, super, né? Acabei indo com uma outra amiga que já tinha ido antes, então ela me direcionou bastante, me ajudou bastante nesse contexto, conheci outras pessoas lá, mas sem problemas, assim, pode ir tranquilo, mas segue, eu falo assim, não dá um de brasileiro louco e querer sair fazendo as coisas da cabeça, aí vai dar pau, aí não tem jeito, né, mas se não, tranquilo.
Mas qual foi o seu objetivo indo? Você tinha algum objetivo assim de conhecimento, Sim, algum objetivo profissional? então, o meu objetivo era mais pessoal do que Aham, profissional. tá. Meu objetivo, primeiro, era me fazer aí uma atualização no que estava acontecendo no mundo em relação a toda a parte de tecnologia, na parte de tendências e na Ok. parte de humanidade, digamos assim. O que é novo em termos de pensamento no mundo? E isso, para mim, era muito fundamental depois de uma pandemia. O Uhum. que está se pensando a respeito do mundo? Para onde que esse mundo vai depois de uma pandemia, depois de tudo que a gente passou? Sim. Então, esse era meu objetivo. E porque eu acredito que, e óbvio que, assim, em termos de objetivo profissional, primeiro, toda a parte de experiências. Então, uma feira só de XR, de experiência de AI, de experiências muito sensoriais, fantásticas. Então, eu trabalho com experiência do cliente, então Aham. queria conhecer essas tecnologias. E a outra coisa também é conhecer gente diferente. E eu acabei fazendo de tudo um pouco. Então, eu fui nas palestras, selecionei, eu fui bem Caxias, eu fui nas experiências, escolhi as trilhas que eu queria ir, mas eu não deixei também de tietar a parte que foi a origem do festival, que é a parte de cinema e de música. Entendi. Então eu fui ao cinema, fui assistir festival de curta-metragem, fui a festival de stand-up, né? Então teve toda a parte, tem um festival de comédia, que vão os maiores comediantes dos Estados Unidos lá. Então é muito legal. No começo do SXSW, eles têm mais a parte de palestras, mais a parte de experiências. Depois começa a parte de música. Entendi. Todo o Music Festival. Então começa o Movie Festival primeiro, depois a parte do Music Festival. E o Music é assim, gente, você anda na esquina, você vê banda, sabe? Você vê banda em Austin inteiro. Tem concertos tocados dentro de igreja, que é a coisa mais linda do mundo. Tem arenas, e aí toca de tudo, toca de tudo. Toca de jazz, em Austin tem o segundo melhor clube de jazz dos Estados Unidos, e eles estavam estava tendo uma apresentação de jazz com um pessoal super famoso. O Bob Dylan tocou. Eu não Nossa. fui no show do Bob Dylan. Eu não fui no show do Bob Dylan, mas o Bob Dylan tocou em Austin durante a CXSW. Então, assim, é um negócio que começa às 6 horas da tarde, né? Acaba as palestras, é a coisa mais linda, é muito legal. Legal. Não, e parece, como você está falando, parece que é uma junção de vários festivais, na verdade, né? É de música, é de cinema, de tecnologia, parece que tudo se junta lá, pelo tamanho também, né? A grandiosidade, parece que é uma junção ali, um momento de vários festivais juntos acontecendo. Nem sei o nome para isso, né? Mas Sabe, é quando o Beeple, aham. ele fala na palestra dele, que a arte ajuda a gente a explicar aquilo que é inexplicável, aquilo que é muito difícil, né? Mais ou menos, ele fala isso, né? Por isso que ele faz o que ele faz. Então, para mim, é a tradução do SXSW. Porque é um grande, sabe, é um grande saculejo de criatividade, de pensamento, de disrupção e inovação, Sim. pautado em diversas áreas. Por isso que a experiência é muito intensa. Eu voltei assim, acabada. Então, assim, se eu for de novo, eu não vou tirar mais férias antes, eu vou tirar férias depois. Para descansar, né?
para poder descansar, porque a mente volta a milhão. É bem assim mesmo. Mas deixa eu entrar então nesse tema que você falou. Você chegou, voltou cheia de novidades, cabeça borbulhando. O que chamou mais atenção de você lá? Vamos conversar primeiro pela arte, já que aqui no canal a gente fala mais de criatividade, de arte. O que você viu de arte ou arte e tecnologia que te chamou a atenção? Olha, existe um grupo chamado Mio Wolf. Uhum. Eles são artistas super disruptivos, super. Eles são meio provocativos também, e eles fazem uma arte do nonsense. Uhum. E aí, teve uma palestra deles, e eles são tidos hoje como uma das grandes revelações dos Estados Unidos. Eles são do Colorado, Uhum. eles inauguraram em Las Vegas uma exposição que é como se fosse um supermercado. Olha. E eles acabam tirando sarro, entre aspas, Aham. do mundo capitalista. Entendi. E aí, Uma crítica. eu participei, uma crítica, eles fazem uma crítica. Aham. Eles tinham uma instalação lá no South by Southwest, e eles fizeram uma palestra bem restrita para explicar toda a parte de como é que eles criam, da onde que eles tiram a ideia, como é que eles fazem isso acontecer. Então, para quem gosta disso, seria legal, olha, buscar aí o Mio Wolf, entrar nos vídeos, eles têm alguns vídeos no YouTube Aham. que eles mostram a abertura do que eles fizeram. Eles fizeram dois museus importantes. Esse em Las Vegas, que é o do supermercado. É muito louco o que eles fazem. Você vê que é muito louco. Você fala, o que esses caras estão pensando? É muito louco mesmo. É um grupo, E não é uma pessoa só, é um grupo. Não, eles são um grupo. Aham. Chama Mio Wolf. E aí eles fizeram uma outra instalação focada em viagens para o futuro, que é um trem. Mas é tão louco aquele trem, viaja, é um negócio assim que você fica olhando, você fala, como é que eles pensaram isso? Mas é uma realidade Então, virtual? Você entra pelo óculos? Não. eles usam todo tipo, eles usam todo tipo. Todo tipo. Então, você, por exemplo, entra num escorregador, desce no escorregador, depois você põe um óculos, depois você tira, depois você interage, depois eles passam a mão em você. É tudo junto. Tudo junto. É uma imersão Então, ali. então vale a pena essa parte foi que eu gostei muito, Aham. o Milan. A outra parte que eu gostei muito foi as instalações de XR, elas tinham filmes muito fortes. E aí, eu tenho uma amiga que se chama Simone Clias. Uhum. A Simone é uma artista de voz, então ela faz a voz de muitos filmes, tudo. Conheci Então, no Pixel Show, ela é uma das mediadoras do Pixel Show, né? isso, ela é uma das mediadoras. Isso, conversei A, com a, ela no último Pixel a, Show. Fia, a Fia, assim, é uma amigona minha do coração. Legal. Muito amiga mesmo, e eu acabei, e ela é palestrante no South by Southwest também, Legal. e ela é uma das líderes aí do XR Program. E ela acabou me apresentando para alguns artistas de XR. XR, só para as pessoas que não conhecem, é Extended Reality, não é isso? Tá. Extended Reality, isso. E aí é onde você coloca, né, os óculos, e aí você acaba tendo os filmes, né? Então, eu assisti um filme da Polônia sobre a questão do aborto, muito, muito duro, muito forte. Eu assisti um filme sobre a Breonna, que é aquela menina preta que foi assassinada o ano passado por policiais. Então chama Breonna's Dream. Então, muito
Esse eu fiquei sem ar, porque a menina que morreu aparece na tua frente, é muito. A direção de arte que foi feita é minuciosa. E tem uma outra que eu não estou lembrando o nome da produção, mas é com a Tilda Swinton, e é 1h40 de filme. Uhum. Desculpa, 40 minutos de filme, errei aqui. É muito bonito também, que se passa numa época futura. Então, e aí, minha conclusão de tudo isso é o quanto esses artistas, o quanto, às vezes, a gente tem um certo preconceito de realidade estendida, não sei o quê, Aham. mas tem coisas belíssimas. Eu acredito que a gente vai começar, quando começaram as animações, né? Que o pessoal falava a animação era coisa de criança, né? E Aham. depois a gente viu aquelas animações fantásticas, final da década de 90, 2000, tudo isso que a gente viu. Eu acredito que agora a gente vai para um caminho desse com XR também. Desculpa se eu estou me estendendo muito, porque eu me Nada, tô importo, achando né? ótimo. E depois, pessoal, eu vou colocar todas as referências aqui embaixo na legenda para a gente pesquisar, porque eu acho que depois de tanta coisa assim, a gente quer fuçar e pesquisar, saber mais, né, um pouquinho sobre o que você está contando. Mas eu acho realmente que o que você está falando, Ana, é muito importante, porque assim. Outro dia eu ouvi uma palestra, são momentos raros assim na humanidade que tem uma mudança muito grande da forma como a gente vive, da forma como a gente vê o mundo. Uma das grandes foi no início, né, da internet, em que a gente se rearrumou, reajustou, as coisas mudaram. E depois aí tem a questão da Web 1, Web 2, Web 3, né? E depois a questão de entrar as interfaces e as redes sociais, as trocas, né? Você começar a ficar muito mais conectado, às vezes, no seu celular do que, às vezes, fisicamente. Agora, depois da pandemia, de repente, ainda mais, né? Que a gente ficou muito isolado. E chega um momento que, de repente, a gente está tendo o privilégio de estar vivendo esse início, né? A gente nem sabe o que vai ser disso, mas é um início de algo muito novo e algo que vai mudar a forma como a gente vive, como a gente interage, como a gente se relaciona com várias coisas do mundo, né? Eu acho que a gente ainda não tem noção do que a questão do metaverso, dos blockchains, dos NFTs vai trazer. E de repente a gente nem consiga viver isso completamente de fato, mas nossos filhos, nossos netos e bisnetos com certeza vão. Mas é um momento de início. E o momento de início é sempre um momento muito mágico, né? Um momento também de você aproveitar grandes ondas, né? Quando ela vai se formando. Então, um momento de grande oportunidade e também de grande... eu acho também um momento de grande confusão, né? Tipo, as pessoas estão assim, o que está acontecendo? Tá todo mundo, na minha visão, tá tudo muito rápido, né? A gente começou a ouvir NFT, o Facebook mudou o nome da holding dele, e agora já tem Nike está fazendo tênis que vale o mesmo valor do tênis físico no metaverso. E as coisas estão tomando um outro ritmo, né? Então, acho que você, de repente, conseguiu ver isso e ter assim, uma visão dessas tendências e dessas coisas lá. Eu queria que você falasse um pouquinho agora de algumas palestras, como a da Amy Webb. Não sei se você foi na palestra dela, ou de alguma pessoa que tratou esses itens um pouco mais assim, com uma visão, né, do que a pessoa está vendo. Então, eu fui em algumas palestras, eu vou entrar aqui no meu capítulo das minhas anotações, Tá. né, de tendências, né? Então, eu fui na palestra da Amy Webb, Uhum. eu fui na palestra do Rohit Bhargava, do Scott Galloway, do John Maeda, que foi fantástica, sabe? Então, Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, essas foram as 4 palestras que eu fui, Uhum. né? E aí, o que eu destaco dessas palestras em comum, tá? Primeiro, vou falar da Amy. Ela é fantástica. Eu vi dois painéis com ela. Uhum. O painel dela, do keynote dela, e depois o painel que ela mediou sobre cultura Legal. e sobre
toda a parte do lançamento da Amazon, enfim, um negócio bem legal. Mas é o seguinte, primeiro, o que ela mostrou em termos de até vou pegar aqui algumas anotações, vocês me desculpam, porque é muita coisa que a gente vê. Mas o que eu vi, o que eu anotei aqui, que ela disse que me chamou a atenção foi, primeiro, tudo muito pessimista. Pessimista? Então, ela muito pessimista. Nossa. Então, um futuro extremamente pessimista. Depois eu vou até aqui, ó. Eu vou ler algumas coisas que ela falou, né? Sim. Primeiro, ela fala o seguinte, que o futuro extremamente pessimista, tá? Ela fala que é urgente a questão de já se começar regulamentar toda a parte da Web 3.0, do metaverso, já começar as discussões, porque se a gente tem um abuso nas questões de dados, como a gente tem hoje, com a questão da Web 3.0, blockchain, tudo isso vai ficar ainda pior. Entendi. Então, ela colocou bastante isso. E são questões, são questões de regras e questões legais, né? Você fala. Sim, ela fala até aqui, ó. Uhum. Mais controle sobre os dados, né? Então, ela coloca aqui, né? A outra coisa que ela fala também é que ela vê um risco muito forte das pessoas se alienarem ainda mais. Uhum. Então, ao invés da informação, do acesso, ter o efeito contrário, o efeito da alienação. Então, esses dois pontos da Amy que eu acho que é legal salientar. Entendi. E aí, e a outra coisa que ela falou que me chamou bastante atenção, porque a gente acaba trabalhando com isso, é que ela falou, olha, tudo que existe hoje de marketing digital vai pro lixo. Por quê? Se hoje a gente já tem uma dificuldade de se construir uma jornada com personas diferentes, Uhum. você imagina quando você está no metaverso que você tem avatares. Então a Ana vai ter 10 avatares. Para qual avatar a Marcela vai querer vender? Uhum. Então, isso faz com que a gente repense a estratégia de marketing digital e o formato digital, tudo que a gente está pensando. E aí ela fala que em 10 anos, as agências digitais, do jeito que elas existem hoje, acabou. Imagino. Então, isso é um ponto que ela falou, tá? O Scott Galloway, inclusive ele estava ontem na VTEX, e aí o Scott Galloway, ele é muito rápido, muito clever, e ele é muito pessimista em relação ao Facebook e em relação ao Facebook, não, ao Meta. Uhum. Ele é um cara que ele é detrator do Mark Zuckerberg e ele é detrator de como o metaverso dele está sendo construído e ele acha que vai ser um fiasco. E ele também fala o seguinte, que a gente tem que se atentar muito ao elemento humano, muito parecido com a observação que a Amy Webb faz, entendeu? Entendi. E o Rohit Bhargava, ele fez uma palestra sobre as 10 non-obvious trends que vão acontecer mais para frente, né? E aí, o que eu tô até lendo aqui o que ele falou, né? Ele fala que ele tem aqui as 10 tendências. Uhum. A primeira é a identidade amplificada, a segunda é o metaverso, a terceira é a questão das pessoas não terem mais gênero, a quarta é a questão do conhecimento instantâneo que depois as pessoas esquecem, a questão do revival, né? Atenção atenção, o Elsa, que é a atenção à saúde,
E ele fala, enfim, a abundância de dados, mas ele fala uma coisa, que só vai ganhar, só vai proteger, só vai é, dar certo às pessoas que entenderem de pessoas. Então, o que eu quero dizer com essas três coisas que eu falei para vocês? Eu fui para entender das tendências. E o que eu percebi desses grandes pensadores? Eles não têm eles não conseguiram falar de tendências. Eles só conseguiram falar, olha, nós temos que olhar para o humano. Porque está tudo tão bagunçado que a gente tem que olhar para o humano. E aí, eu vou emendar com uma experiência que eu tive participando de uma sessão com a Brené Brown. Ela fez o lançamento da série dela, que chama The Atlas of the Heart, tá no HBO. Já lançou o primeiro capítulo. Ah, legal. Vou ver depois. E ela é incrível. E tudo, a conexão dela, não é só aquilo que a gente já sabe sobre a questão, estou me vulnerabilizando, estou não sei o quê. Não é isso. Ela consegue ajudar a gente a dar nome a sentimentos, fazer com que a gente consiga falar sobre pensamento, sobre coisas difíceis. E como é que ela consegue se conectar de forma de que essa humanidade traga a resposta para aquelas tendências que aqueles pensadores estavam falando antes, sabe? Então foi quando você começa a conectar as palestras, você fala, gente, ela tá falando aqui, ó, o que a Amy tá falando que tem que fazer, entendeu? Então foi bem legal. Bem legal. Como a gente estava falando antes, né? Esses pontos que você colocou são pontos assim, muito importantes. Eu acho que quando você falou, né, eles não conseguiram trazer tendências, né? Eles conseguiram falar que a gente tem que olhar muito para o humano, porque eu acho que a gente está virando outro, a gente está virando também híbrido. Então, quando a gente se muda, a gente tem que se olhar cada vez mais, porque a gente pode se perder. Eu acho que é um momento realmente que vai ter uma grande confusão, uma grande dúvida, que vão ter grandes limites e grandes rupturas vão ser feitas, né? Essa questão que você falou do metaverso. Eu ouvi falar, tipo, que a grande dificuldade, por exemplo, vamos supor, eu quero ter meu avatar é X, pode ser um animal, né? Pode ser uma caneca, né? Eu não preciso ser um avatar humano, por exemplo, né? Então, eu posso tomar outras formas. Mas vai ser muito difícil eu ter um avatar para o metaverso do Mark, vai ter um avatar para o metaverso, sei lá, do Google, um metaverso... Teria que ter um momento em que o meu avatar, eu como a Marcela, eu vou viajar, eu vou para várias cidades, e eu como a Marcela, vou visitar várias cidades. O meu avatar teria que poder, ele próprio, com os gadgets que ele tem, com os skins que ele já comprou, com não sei quais, com tudo que ele significa, né, para mim, visitar vários metaversos e entrar em vários metaversos sendo eu, né? Não ter um avatar para cada metaverso, mas eu ser eu numa representatividade digital e eu poder visitar vários metaversos como se eu estivesse visitando vários países, por exemplo, né? E aí eu acho que a gente vai ver uma guerra de metaversos aí, igual tá tendo essa guerra aí de Netflix, HBO, Disney Plus, não sei o quê. Eu acho que vai ter uma guerra aí, uma briga aí de metaversos, terrenos e etc. aí pela frente muito grande. Mas uma coisa que eu vi muito interessante também é que, vamos supor, as NFTs, por exemplo, as questões de trocas no blockchain, teve alguém que falou que junta tudo aquilo que a gente não sabe sobre internet e tecnologia com tudo aquilo que a gente não sabe sobre finanças. E confunde tudo, porque junta as confusões de vários mundos num só e você tem dúvida como criar sua carteira, como, né, comprar as moedas lá e tal. Então, realmente vai ter uma exclusão, acredito que, né, foi outro ponto que você falou, muito grande aí, né, de pessoas que ainda nem estão, às vezes, na internet, né? Tem os famosos, acho que 3 bilhões de pessoas que ainda tem que entrar
nesse mundo, né? Então, mas você ouviu falar sobre os super apps? Então, não foi algo, assim, óbvio, em relação aos super apps, eu sei o que que é, tudo, etc., Aham, mas não foi algo que foi discutido lá. Não encontrei nenhuma palestra, nada que foi discutido sobre essa questão de super apps. O que foi falado muito, o mais próximo de super apps possível, aham. foi a questão do futuro do entretenimento, Ah, legal. né? E nesse sentido, é, é, eu participei de uma palestra sobre a questão do futuro do entretenimento voltado para a geração Z, né? Que aí sim se falava muito do primeiro, da criação desses canais de entretenimento, jogos, de segundo, aprofundar toda essa questão dos, né, NFTs, que já aconteceu agora no começo do ano, com a questão da compra de NFTs dos clubes, de tudo isso virar uma prática, Aham. de virar até uma profissionalização, né? Então, isso foi discutido lá. E foi mostrado, inclusive, né? E toda essa questão dos games. Os games, eles já são, como eu falei para vocês, né? Eu falei assim, não teve nada que eu vou falar para você, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, sabe? Entendi. Nessa parte toda, né? Mas a gente já sabe que game é a grande aposta. Aham. Vide o que a Microsoft fez no começo do ano, que fez uma aquisição enorme de uma empresa de games, né? Uhum. Então, todo o ecossistema, o que se está sendo discutido é a formação de um ecossistema de game. E aí sim, quando a gente fala de um ecossistema, a gente está falando bastante da questão de um super app, né? Quando você tem o conglomerado de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que você oferece. Então, isso foi discutido. Mas é o mais próximo. Entendi. O mais E, próximo. e o que ficou assim de muito impactante para você? Assim, uma mensagem que ficou tipo, cara, eu tenho que pesquisar sobre isso. Eu não sabia que isso estava tão para frente assim, ou tão desenvolvido assim, ou assim, você saiu de lá tipo, né? Eu acho, assim, tem duas coisas que seria legal. Uma coisa que eu queria né, compartilhar, né? Aham. Que o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: as palestras que mais me tocaram foram palestras de líderes, Uhum. de pessoas que estão liderando alguma coisa e que foram lá e fizeram alguma coisa acontecer, tá? Então, eu vou falar isso depois. Respondendo a tua pergunta, o que mais me chamou a atenção para pesquisar, pensando no futuro, é como é que a gente vai desenvolver conteúdo Uhum. de relevância, importância, atenção para a humanidade que está tão envolvida nessas questões tecnológicas. Segunda coisa, que eu fui numa palestra que não tem nada do que a gente falou agora, Aham. sobre psychedelics, sobre drogas que podem melhorar o nosso bem-estar, que até então eram rotuladas como drogas, como drogas ruins. Uhum. Então, como é que a gente faz com microdoses, que eles chamam, como é que é a questão dos cogumelos, como é que... eu fui numa palestra de três cientistas fantásticos, eu não tenho o nome deles aqui, porque é uma palestra complicadíssima até para eu repetir para vocês, Aham. mas eles fizeram estudos muito aprofundados sobre ketamina e o impacto no burnout e na depressão. Óbvio. E assim, fantástica a palestra deles. E eu acho que eu gostaria de aprender mais sobre isso também, porque eu acho que isso vai ter muito a ver com a questão do bem-estar. E um terceiro ponto, que para Deixa eu só, mim Ana, foi. deixa eu só falar um pouquinho do Psychedelics. Eu vejo uma movimentação muito grande do Tim Ferriss.
você deve conhecer ele pelo livro Trabalho 4 Então, Horas por Semana. Ele está há eu vi. anos falando sobre isso nas redes sociais dele. Eu fiquei meio perdida, né? Eu falei, gente, mas A palestra que eu fui foi dele. foi A dele? palestra que eu fui foi com ele. Foi com ele, foi com o Tim Ferriss. Então... A palestra foi com ele. E aí eu até comecei, eu não conhecia, comecei a seguir o podcast Sim, deles, sim. que eu recomendo O para podcast é quem. maravilhoso. O podcast é muito legal. Eu não conhecia. Então, foi um bom ponto, né, que eu não conhecia e comecei a seguir. Sim. E eu acho que a gente vai passar por uma revolução também de saúde nesse aspecto. Sim. E, por fim, a terceira coisa que eu comecei a pesquisar mais é sobre a questão da igualdade, inclusão e a questão sem gênero, das pessoas sem gênero. Eu participei de uma palestra de uma pessoa chamada o Alok, e mais uma, esqueci o outro nome, Van Ness e Alok, e foi impressionante, foi um soco no estômago, que eu percebi que eu tenho que realmente, não que eu sou uma pessoa preconceituosa, não é isso, mas que eu tenho que mudar meu olhar em relação ao mundo, sabe? Acho que foram as 3 coisas. Legal, legal. Gostei de saber do Psychedelics, que eu vejo o Tim Ferriss falando há muito tempo e eu fico perdida. Eu falei, gente, mas o que é isso que esse homem está falando agora, né? Ele se mete em cada coisa diferente. Era trabalho 4 horas por dia, depois como é que é? Mude o seu corpo em 4 horas por dia. Era vários livros assim, até como é que é? Até um livro grosso dele que é baseado nos podcasts que são maravilhosos. E te indico também, Ana, uma newsletter dele toda sexta-feira, que os bullets de sexta-feira. Ele fala o que ele está lendo, o que ele está vendo, o que ele está vendo de filme, qual uma citação. Então ele fala as referências dele da semana, e são muito legais, livros, coisas que ele vê e tal. E volta e meia sai um remedinho lá, uma vitamina lá, que eu falo, gente, mas o que é isso que ele está falando? Mas eu estou vendo que isso está tomando uma proporção grande, né? E é interessante para a gente ficar atento, né? Como a gente pode se melhorar de repente, né? Ou até aprender um pouco mais nesses tempos turbulentos, né? Mas vamos entrar aqui nas perguntinhas do final, nas rapidinhas. Deixa eu te perguntar, 3 referências citadas no South by Southwest que você quis pesquisar depois. Você falou essas 3, né? Tem mais alguma outra coisa que ficou e você falou assim, não, eu tenho que pesquisar depois. Na verdade, eu fui na... Tem uma palestra que eu fui, que é do Travis Harris. Ele é a pessoa que está naquele documentário O Dilema das Redes, que está no Netflix. Tá? E a palestra dele fala sobre... ele faz uma crítica sobre a questão do uso de dados, mas ele traz algo propositivo em relação ao que a humanidade tem que fazer, né? Então, ele fala bastante da questão de criar compartilhamentos respeitosos, ajustar toda a parte de ajustar aquilo que a pessoa quer dividir. Então, é muito legal o conceito dele. E eu não tinha conseguido ver a palestra da Frances Hagen, que foi a whistleblower lá do Facebook no final do ano passado. E ela trouxe várias questões muito fortes de como a exposição que a gente está tendo hoje em dia afeta neurologicamente o nosso raciocínio. Então, ela trouxe coisas assim, e aí eu fui também ler um pouco mais sobre isso, né? Entender um pouco mais sobre isso, porque a gente trabalhando com dados, com experiência do cliente, a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente desenvolve e aquilo que a gente impacta, né? Sim. Então, foi os 2 pontos aí, né? Tiveram algumas pessoas que você quis seguir depois e no Instagram e algumas outras redes? Eu não posso deixar de falar da palestra que eu mais gostei.
Qual foi? E foi a palestra que eu conto, assim, teve duas palestras que eu acho que eu tenho que dividir com vocês. Uma eu gostei mais que a outra, mas as duas pessoas me impressionaram, que é o Albert Bourla, que é o presidente da Pfizer, e ele contou a história do desenvolvimento da vacina da Covid. Legal. Então, assim, foi de arrepiar, arrepiar. A hora que acabou a palestra, eu estava chorando, porque eu chorei. Porque, assim, e a palestra do Reg Fields Aimee. Os dois, o Albert Bourla, ele é filho de pessoas que sobreviveram ao Holocausto, ele é grego. Ele começou a vida, os pais não tinham nada, eles começaram a vida do nada. Aham. Ele começou a carreira dele na Pfizer, ali chão de fábrica, e hoje ele é o número um da Pfizer, né? Ele tem vários, ele é PhD de um monte de coisa, enfim, né? Ele tem aí um currículo invejável, tecnicamente falando, Aham, sim. sabe? Então, assim, é uma pessoa do nada. E o Rex Fields Aimee, ele é haitiano, imigrante, foi ilegal para os Estados Unidos, começou ali no Bronx, do zero, entrou, enfim, tem um seu histórico profissional e chegou a presidente da Nintendo, que é uma empresa japonesa, ele haitiano, Aham. e ele revolucionou a forma como se faz jogos. Eu sei que um não é, mas assim, as lições de liderança que os dois passaram é absurda. Então, primeiro, o Albert Bourla, primeiro, ele falou falou várias vezes, falou, olha, reputação é muito difícil a gente conseguir, mas é muito fácil a gente perder. Sim. Várias vezes. Ele sempre ele contou das situações difíceis para a criação da vacina e ele sempre foi ligado pela ética. Aham. Eram 40 cientistas fazendo a vacina, um processo que demora 7 anos que eles tiveram que fazer em 4 meses. Sim. Então, imagina, ele teve que remodelar a P&D, ele teve que remodelar cadeia logística, ele teve que revolucionar. E tudo isso com o Trump enchendo o saco dele, sabe? Então, assim, foi fantástica a palestra. Se alguém Legal. achar no YouTube, se achar em algum lugar, escutem, porque, assim, é fantástico. Chama The Moonshot. Vou pesquisar. É muito legal. E o do Reg é o seguinte, aí é muito mais focado para a área de marketing, para a área de business, que ele falou uma coisa bem o seguinte, quando perguntaram para ele do metaverso, ele falou o seguinte, ele falou assim, escuta, qual é a necessidade do cliente agora? O cliente precisa? Aí ele falou, o cliente precisa. Porque isso tudo que estão falando de metaverso, a Nintendo já faz isso. Ó, tem Second Life, tem um monte de coisa aí que era feito antes, né? Então ele meio que deu aquele choque de realidade para todo mundo, falando que, olha, de verdade, eu acho que ninguém está fazendo o que o mercado precisa que as pessoas façam, Aham. da forma como as pessoas querem, e com o olho do que o cliente precisa, com a experiência que ele precisa. A gente está inventando demais. Foi isso que ele deu um choque de realidade aí com todo mundo, sabe? Então foram os dois, assim, muito legais que eu vi. Legal. Não, interessante esse da Pfizer, né? Ele contar, de repente, o backstage ali desse momento tenso para todo mundo. Eu acho que foi uma corrida aí de vários laboratórios, né? Também tentando achar aí a vacina ideal aí para o vírus. Então, imagino que deve ter sido até emocionante, né, para ele falar. E o cara da Nintendo também. Engraçado o questionamento dele, né? Porque se você pensa que o mercado de games está despontando como um dos mercados, assim, muito promissores, né, nas tendências. O Nintendo já tem aí o histórico. E ele perguntar, precisamos disso? Quer dizer, ele está
saindo, dando um zoom out aqui, tentando ver a big picture e falando, gente, calma aí, né? Tá indo rápido demais, vamos ver não assim impor para as pessoas, vamos ver o que as pessoas estão precisando, estão querendo, né? Ou estão buscando, né? De repente as ondas vêm mais rápido do que a gente imagina. Ana, eu vou fazer o seguinte, tá chegando, a gente tem 2 minutinhos. Eu acho que vai cair aqui no Instagram, que ele está me limitando 1 hora de live. Eu vou salvar essa live muito rapidinho. A gente volta para fazer as últimas perguntas para você, para fazer um finalzinho, tá bom? Então, eu vou Tá bom. salvar aqui e entro de novo para a gente conversar mais um pouco.